Você tem uma ideia boa, bons personagens, mas sente que você ainda tá no barco à deriva? Você escreve e não sai do lugar? Não sabe aonde a sua história termina? Eu sou Alexandre Venâncio, o dono da produtora VA. E hoje a gente vai falar sobre o que realmente domina e define 90% de boas séries, de séries de sucesso, que é os atos. Então fique até o final do episódio, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vem comigo. Uma coisa muito importante e o que eu vivo falando pra vocês é que toda história tem que ter o seu começo, meio e fim. Assim como a nossa vida tem um começo, meio e fim, a gente precisa entregar uma boa história. Exatamente. É bom ter essa história bem contada, bem explicada para o seu público, porque não fica deixando furos, não fica deixando uma história repetitiva e uma história chata, que é o que ninguém quer assistir. Então, a gente vai trazer esses 3 atos que é muito importante para sua história ter um bom alcance e um bom desenvolvimento. Vamos lá. Ato número 1. O incidente incitante. É um ato onde tira o seu personagem da zona de conforto. Exatamente. Ale, como que funciona esse ato? O que é incidente incitante? Como eu acabei de falar, é um ato que tira seu personagem, da zona de conforto. Como assim? Eu vou começar a dar exemplos da minha série em Um Segredo, porque eu acredito que eu consigo desenvolver melhor a história da nossa, como é que fala? Da nossa série, e dos nossos episódios. O evento principal que tira o André da zona de conforto é entregar o colar. É quando ele conhece o Luan, e o Luan explica toda a história pra ele sobre o colar, que tem o Manuel querendo o colar, que ele precisa ir atrás dele, porque se ele não dá o colar, ele mata o André, mata quem estiver atrapalhando a vida dele. Então, o que aconteceu nesse ato? Ele tirou o André da zona de conforto. Porque o André, até então, antes do final do episódio número 1, ele basicamente não sabia de nada que estava acontecendo. Ele simplesmente vivia normal como qualquer outro. Mas o que aconteceu? Chega o Luan, o incidente incitante, e tira ele da zona de conforto, do tranquilo, Estou calmo, estou ok. Então, eu acredito isso, e é isso que você tem que ter na sua história. Incidente incitante é aonde você percebe que o seu personagem sai da zona de conforto. Ato número 2, que é nada mais, nada menos que o desenvolvimento, que é onde os conflitos começam a acontecer e o protagonista sofre golpes. Exatamente. Aonde aconteceu o desenvolvimento do personagem principal, que é o André. Gente, na história, o que faz ele tomar muitos golpes de uma vez só é o sequestro da Júlia. Quando sequestram a melhor amiga dele, ele tem que tomar uma atitude. E a atitude dele foi muito rápida. Então a gente percebe que o personagem do André, ele não quer saber de mais nada. Ele quer salvar a Júlia. Ele quer resgatar a Júlia, independente de qualquer coisa. Então o que ele faz? Ele pega as armas, ele planeja um plano, ele tenta fazer de tudo para não entregar o colar, mas ele tenta evitar um colar. Então ele faz um colar falso para entregar esse colar. No final acaba dando errado. Então você consegue perceber que a história ela já está dando um desenvolvimento crítico, um desenvolvimento forte, que é onde ele perde as coisas, ele começa a levar muito golpe, porque sim, essas coisas é muito golpe. Porque se não tivessem tirado a Júlia dele, ele não teria toda essa reação, ele não teria toda essa situação. Inclusive, no próximo ato, a gente vai conversar sobre isso, sobre um problema que ele tomou, a iniciativa, e causou um caos para a segunda temporada. Então a gente percebe e analisa que toda a história ela tem o seu começo, meio e fim. Ela não começa só por começar, ela não tem o seu meio só por ter o meio, e ela não tem o fim só porque ela tem o fim. Pelo contrário, a gente está mostrando para vocês uma história real, na qual eu escrevi, e eu tô dando exemplos, entendeu? Inclusive eu acho que vocês vão até falar aqui embaixo: Alexandre, eu quero ver essa série pronta. Mas enfim, quem chegou até aqui, eu quero que comentem aqui: Alexandre, eu quero ver essa série pronta. Então esse é o ato
2. Tenha o seu desenvolvimento pronto e o seu desenvolvimento preparado. O conflito acontece, tudo acontece uma vez arada só e ele precisa resolver, ele precisa solucionar esse conflito que se tornou uma bola de neve. Ato número 3, que é o clímax e a resolução. Exatamente. Muitas pessoas podem perguntar, o que é isso, Ale? É o óbvio, gente. É o como termina a história e o que fez esse começo, né, se tornar um final definitivo. Definitivo foi ótimo, né? Definitivo. Mas vamos lá. Na série Um Segredo, para ela se tornar uma série, ela precisa acontecer coisas surpreendentes, né? E no final do episódio, né, no final da temporada, a gente tem uma atitude louca e absurda do André. Eu não falei, mas eu vou apresentar um pouco da minha história para vocês. Bom, Kelly é nada mais nada menos do que a diretora do orfanato. Rosa é a tia de Marcos, namorado de André, entendeu? André tem sua melhor amiga Júlia, que vai ao longo do tempo ter um relacionamento com o Luan, primo de André e irmão de Mia, tá? Carol também é amiga da Júlia e do André há muito tempo, certo? De repente, Mia e Luan aparecem na história. Tadadam! Nossa, revelou tudo agora, foi o auge. Revelou meu celular, revelou meu roteiro aqui. De repente, Mia, né, aparece junto com o Luan na história, que acaba, né, sendo o conflito deles. Depois de um tempo, aparece o Jason. O Jason sequestra a Júlia e o que faz acontecer? Eles iam atrás da Júlia, resolver todo aquele BO, toda aquela história que eu já contei pra vocês, né? O André toma conflitos, ele resolve conflitos, problemas pra resgatar a sua melhor amiga. Nisso que eles vão trocar o colar, é um colar falso, né? Que foi inventado por eles, né? Pra enganar o Jason. Só que o que acontece? O Jason percebe que é falso e acaba dando tiroteio, né? Os tiros ali acontecem, etc. Quando de repente, né, ele infelizmente pega a Júlia de novo. Então eles estão ali numa situação de vulnerabilidade novamente. Se ninguém fizesse o que o Jason queria, a Júlia morria. E o que aconteceu? Ali, a Júlia morreu? Não, calma, relaxa, respira fundo, vamos tranquilizar. A Júlia é solta, só que quando a Júlia é solta, o André atira e mata o Jason. Bum! Tá, acabou? Gente, o Jason é filho do Manuel. O Manuel é um dos vilões e o Jason é o antagonista. E o que aconteceu? O André acabou de dar um cheque mate na primeira temporada. Ele já fez a cagada da história. André, meu Deus, o que você fez? Sim, mata o Jason. A gente acha que acabou? Não. Porque nessa, antes do Jason, né, ter matado, antes do André ter matado o Jason soltou uma bala. E aonde foi parar essa bala? Na Júlia. Lê! Meu Deus, a Júlia morreu? Calma, gente. A Júlia ainda não morreu aqui nessa parte. Eu acho que vocês ficam querendo até saber da Júlia, né? Mas, enfim. A Júlia leva um tiro aqui, né? Nessa parte. E agora a gente vai ter que contar a verdade pra Kelly e pra Rosa. A Rosa é uma enfermeira, então o objetivo principal da história é que ninguém pode chamar ninguém. Não pode chamar a polícia, não pode chamar médico, nada. Só que como a Rosa e a Kelly já estavam desconfiadas, acabou descobrindo e acabou tendo que participar dessa ajuda. Curam a Júlia e etc. Mas aí na segunda temporada, né, volta o Manuel. E aí, infelizmente, tem a primeira decisão tomada do André. Ele perde a Júlia. Ah, mas por quê? Gente, o Manuel, ele é um tipo de vilão que ele transforma o certo, sabe? Eu não defendo muito, porque eu não gosto muito do Manuel, gente. Mas, tipo assim, o Manuel, eu acho que ele tá certo no que ele faz. Você matou um, você leva outro. Ok, porque é assim que funciona. E, infelizmente, isso aconteceu. Como o André matou o filho do Manuel, o Manuel matou a Júlia. Então foi uma troca.
Só que essa história de Um Segredo é uma história tão longa, tão linda de ser contada, que, nossa, eu poderia passar horas aqui gravando, falando sobre Um Segredo pra vocês. Então, esse foi os nossos 3 atos. Vamos pro final do vídeo. Se você sabe onde começar, onde o problema vira uma crise e onde tudo se resolve, você nunca mais terá medo da página em branco. Eu faço essas anotações breves no meu celular para mim não esquecer de informar do que eu tenho que informar para vocês. Porque são episódios bem complexos, são episódios bem tensos, que eu acho que eu gostei muito de cada episódio, eu tô gostando de gravar todos eles. Às vezes dá uma preguicinha ali aqui, mas eu vou, gravo e eu, sabe, gente, eu me entretenho com vocês e é muito importante falar sobre isso. Gente, eu gostaria de explicar pra vocês que eu poderia estar aqui, ó, falando horas pra vocês sobre tudo e todos do universo de Um Segredo, da história, de como você pode desenvolver um bom roteiro. Mas pra que eu vou fazer isso se em breve a gente vai estar disponibilizando pra vocês o nosso e-book da jornada do roteirista de série? Exatamente. Então aguardem que logo logo a gente já libera pra vocês o nosso e-book. Vejo vocês no próximo vídeo e no próximo episódio. Até lá! Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, para quando sair vídeo novo, vocês aí ficarem ligadinhos. Tchau, tchau e até amanhã!